Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação: Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado aí na internet, sintonizado com o nosso aplicativo, acompanhando no seu carro, no seu trabalho, no seu relógio, enfim, ouvindo a Rádio Mensagem. Hoje, dia 19 de junho de 2019, uma quarta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som é dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do Padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. Como nós estamos aí já prestes a entrar numa nova estação, né? O inverno, no dia 21, e hoje a gente vai abordar o tema justamente aí, o idoso nesse período, nos cuidados com o idoso nesse período, a terceira idade nesse período de inverno, e quem vai nos auxiliar hoje é o médico geriatra, o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, que participa conosco. Vamos ao tema do dia. Falando de Vida, e o tema do dia. O inverno terá início às 7 horas e 51 minutos do dia 21 de junho, período responsável pelas temperaturas mais baixas do ano. Devido ao frio característico desta estação, que se estende até agosto, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia esclarece alguns dos principais cuidados com a saúde de idosos. Quando a temperatura cai, a atenção à saúde dos idosos deve ser redobrada. Eles correm um maior risco de problemas de saúde e lesões relacionadas ao clima, incluindo hipotermia, queimaduras na pele e quedas. É importante para o idoso e aqueles que cuidam deles tomarem certas precauções nesta época do ano. Entre os principais riscos à saúde representados pelas baixas temperaturas estão hipotermia, queda da temperatura corporal, imobilidade, ausência de movimentação, infecções como gripe e pneumonias e dores crônicas, aumento das dores crônicas como artrites e artroses. Hoje no Falando de Vida, dicas para cuidar da saúde do idoso no frio. Muito bem, aí ó, às 7h51 do dia 21 de junho começa uma nova estação. Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior conosco. Você também já pode bater um papo, perguntar tudo sobre saúde para o Dr. Celso Guido, que já está conosco. Os telefones liberados e também o nosso WhatsApp liberadíssimo para você bater um papo com o médico geriatra aqui conosco. Dr. Celso, obrigado por mais uma vez estar aqui no Falando de Vida. Boa tarde, hein? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos os ouvintes. E essa é uma preocupação interessante, né? Não só para a terceira idade, para o idoso, mas o inverno acaba mexendo conosco, né? Com todo mundo, né, Doni? Claro que a terceira idade, né, e a primeira infância são os que mais sentem, né, esse período, né, que realmente é um período turbulento, né, do ponto de vista respiratório, dores, alterações pressóricas, alterações relacionadas ao nosso metabolismo. Então há uma mudança significativa, né, do nosso organismo frente a essa mudança de clima. Uhum. Doutor Celso, eu estava lendo que a Sociedade Brasileira de Geriatria tem uma preocupação com o idoso em relação à questão do frio por conta de hipotermia. Eu fiquei... Sério mesmo? Isso acontece? Acontece. Claro que nos países, né, do hemisfério norte isso é muito mais exuberante. O nosso frio não costuma ser tão rigoroso, mas há sim casos, né, de hipotermia
Inclusive, na terceira idade, a gente considera a hipotermia como da mesma importância que o quadro febril, né? Então, a gente interpreta a hipotermia como um quadro febril. Lembrando que na terceira idade é comum o idoso não fazer febre. É muito comum, né? O idoso não faz febre. Pode estar com uma pneumonia, uma infecção urinária alta, uma gripe, não faz febre. Mas pode fazer a hipotermia. E a hipotermia a gente considera como febre, né? E como é que você mede a hipotermia? A temperatura, né? A temperatura que a gente está acostumado, né? A temperatura axilar, né? O normal, né, é de 35 a 37, né? Então abaixo de 35 a temperatura axilar a gente considera como hipotermia, né? E isso a gente valoriza sim como um quadro infeccioso, né? Isso pode ser decorrente de uma infecção ou não, mas apresentando algum sintoma infeccioso, como desconforto urinário, alteração respiratória ou intestinal, e a hipotermia a gente considera como um quadro infeccioso e devemos tratar como tal, né? Os antibióticos, anti-inflamatórios, se for o caso, né? E então é nesse sentido, né, que há uma importância relevante, e isso pode ser causa, inclusive, de complicações cardíacas, respiratórias. Lembrando que uma coisa sempre acaba desencadeando a outra, né? Por isso a preocupação com esses cuidados na terceira idade, né? Começamos com uma gripe, que depois vira uma pneumonia, que depois compromete o coração, então é uma bola de neve, né? Então a importância de tomar todas as medidas preventivas para evitar essas complicações típicas do inverno. Perguntas já chegando aqui para o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, médico geriatra, hoje falando sobre os cuidados com o idoso no inverno, né? A pergunta aqui é a partir de que idade, se é na terceira idade, que a gente começa a ter mais dificuldade de manter a temperatura ideal para o corpo? A partir de que idade? 40, 50 já começa? Não. A hipotermia, por exemplo, né, que é essa dificuldade de manter a homeostase, o equilíbrio do corpo, geralmente a gente vê a partir dos 70 anos, né? Antes dos 70 já é mais difícil. Pode acontecer, é variável de pessoa para pessoa, mas geralmente é a partir dos 70, 80 anos, né? Mais na terceira, quarta década, período da vida. Então, doutor Celso, por exemplo, quem tem acima de 70 anos e mora em uma casa com o chamado piso frio, vai sentir muito mais frio? Isso, a sensação do frio ela é maior também na terceira idade, por uma alteração na pele. Então a pele ela vai ficando mais fina e os nervos vão ficando mais expostos. Então a sensação do frio ela é maior. Então isso é comum na terceira idade, né? Principalmente depois dos 70 anos. Então a importância de se proteger, né? Eu acho que, claro, a casa, né, sendo ela bem ensolarada ou não, uma casa úmida, com pouca exposição solar, ela tende a ser uma casa mais problemática, né? Principalmente por perfil aí respiratório, né? Então a casa bem ventilada, bem ensolarada, devemos ter uma preocupação menor, né? Mas aí sim a importância de se proteger, né? De se proteger do frio, porque a sensação do frio ela acontece até no sentido positivo, né? Porque aí a gente vai buscar meios de se aquecer, principalmente nessas casas que não são tão bem ventiladas e tão bem ensolaradas. Então bem lembrado, doutor Celso, porque então o idoso que reclama que está gelado é muito melhor para quem cuida dele, porque ele está tendo a sensação, a sensibilidade da temperatura, né? Sim, nesse sentido é bem positivo, né? Ter essa sensação do frio. Mas aí geralmente está associado à questão da pele mesmo, né? Principalmente os mais magrinhos, né? Que aí o tecido gorduroso é menor, né? E o tecido adiposo, a gente sabe que funciona como um isolante térmico, né? Então a pessoa mais magrinha, né, tem a sensação do frio ainda maior. O senhor falou da casa que entra sol, né? Logo pela manhã, e parece que o sol fica muito mais gostoso no inverno, né? Para quem está nos acompanhando agora e é cuidador até de idoso, né? Como é que ele deve, por exemplo, aproveitar esse período de inverno e nesse pouco período de sol, e como que ele deve agir, doutor?
O ideal, né, é ter a exposição solar mesmo no período de inverno, né, até as 10 horas da manhã, né, esse horário da manhã, ou então depois das 4 horas da tarde, né, e aí o tempo pelo menos 20 minutos de exposição. E não adianta ser também com a janela fechada, né, tomar sol ali claro, tentar ter uma exposição maior, né, do corpo ao sol, e realmente ser um contato direto, né? Evitar aí muita roupa, né? E principalmente artefatos, né? Como janela. Então isso dificulta realmente o contato. E claro, a gente sabe que está associado também à absorção do sol, à fabricação da vitamina D. É uma vitamina essencial, né, praticamente funções hormonais no corpo. Então é recomendado de 10 a 20 minutos de exposição diária ao sol para conseguir ter essa fabricação de vitamina D. Quem não tem aí a facilidade do idoso caminhar para tomar esse sol aí, como você falou, às vezes entra um sol pela janela, pode colocar sentadinho ali na janela, né? Sim, com certeza, mas com a janela aberta, né? Com a janelinha aberta para o sol bater mesmo. Para o sol bater, tem um contato direto, exatamente. Tá, quando você fala da janela aberta, não é só por conta do sol, mas é para dar uma arejada? Também, né? O fator infeccioso respiratório, né? Um ambiente muito fechado, ainda que não tenha grande circulação de pessoa, o ambiente fechado, ou seja, não é ventilado, isso também é um fator para disseminação de vírus, quadros respiratórios, né? Dentre eles a bronquite, a gripe, o resfriado, pneumonias. Então o ambiente deve ser ventilado, né? Não no período da noite, até mesmo porque a exposição ao frio vai aumentar. Mas durante o dia as portas e as janelas devem ficar abertas para ventilar esse ambiente, mesmo em ambiente com poucas pessoas. Bacana então. Outra pergunta chegando aqui, doutor Celso, sobre alimentação. Olha que bacana aqui. Se nesse período, para quem cuida do idoso, tem que fazer mais a ingesta de alimentação mais quente, como sopa, por exemplo, para o idoso. Perfeito, é isso mesmo, né? Tudo no que se refere ao aumento da temperatura corporal é interessante, né? As sopas, os alimentos quentes de modo geral, né? Agora, o que é preocupante nesse período também, que é a diminuição da ingesta hídrica. É muito comum no frio a gente sentir menos sede. E tem, mais uma vez, a questão também fisiológica, há uma diminuição da sensibilidade à sede. Ou seja, a gente pode estar desidratado na terceira idade e o idoso pode não sentir sede. Né? Então isso é muito comum, é uma diminuição da sensibilidade à sede. E aí, normalmente já não toma mesmo, e no frio vai tomar muito menos. Né? Então, a sopa, nesse sentido, até é um aliado aí, porque além de ser nutritiva, geralmente a ingesta é quente, você vai estar ofertando também líquido, né? Então tem que ficar em cima, né? Colocar as lembranças, o squeeze, as garrafinhas, fazendo metas, né? Colocando metas, né? Meio litro, 1 litro no período da manhã, mais meio litro no período da tarde, porque a gente sabe que a diminuição da ingesta hídrica, né, está associado a infecções também, né? Inclusive infecções urinárias. Então é um período importante que não devemos esquecer dessa ingesta hídrica de pelo menos 1,5 litro ao dia. Bacana então. Pergunta já chegando aqui também pelo nosso WhatsApp, da Lia, lá do Parque Santo Antônio. Está dizendo aí, doutor Celso Guido, olha, ela diz que tem alergia ao frio. Olha, doutor, tenho alergia ao frio. Sou muito magra. Quanto mais põe blusa, mais sente frio. Como proteger com alimentos no frio? Poxa, curioso, né? Curioso, né? Curioso. A gente sabe que tem algumas alergias que são desencadeadas ao frio, né? Mas as alergias respiratórias, né? Como bronquite, né? Tem bronquite que ela é exacerbada no período do inverno. As rinites também, né? São as alergias propriamente ditas, né? Agora, em relação à ingesta, né, é claro que devemos buscar os alimentos mais energéticos, né? Dentre eles, né, os doces, né, têm uma função importante, né, nesse período, porque com pouca ingesta a gente consegue bastante energia, né?
e também a ingesta proteica, principalmente, né? Mas aí a sensação do frio, né, não que vai melhorar com a boa alimentação, né? Aí a necessidade de buscar realmente locais mais quentes e roupas mais adequadas. Deixa eu até aproveitar, o doutor Celso falou dos doces aí, até sugerir, né? A gente não vê mais as pessoas utilizando aí dos doces mais naturais, como doce de mamão verde, né? De abóbora, né? Doce de abóbora que a vovó fazia, né? E não precisa, às vezes, comprar um doce industrializado, né, doutor? Fazer em casa mesmo, né? Fazer em casa. E são alimentos altamente energéticos, né? Então, principalmente nesse período de frio, né? É uma recomendação, realmente, o aumento de alimentos energéticos. Hoje, conversando com o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, médico geriatra, conversando conosco aqui no programa Falando de Vida. Daqui a pouco o Dr. Celso vai explicar um pouquinho aí dessa tal de renite aí, né? Por que nesse período o pessoal reclama bastante de renite, né? E ele vai explicar pra gente também essa questão aí. Gripe ou resfriado? Resfriado ou gripe? Gripe ou resfriado? Resfriado ou gripe? Ah, tô resfriado, ou tô resfriado, ou tô gripado. Será que são diferentes, né? Essas duas questões. Já voltamos com muito mais informação. Até já. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Estamos apresentando Falando de Vida. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje falando com o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, ele que é médico geriatra, dando dicas pra gente, cuidados com o inverno, né? Não é só pra terceira idade, pro idoso, não, pra todos nós, né? E eu fiz a pergunta aqui, falei, Dr. Celso vai explicar pra gente a diferença de gripe resfriado e gripe resfriada. A gente pensa que médico é super-homem, não fica doente, né? Ele tá me contando aqui que tá saindo de uma gripe, doutor. De uma gripe. 2 dias de cama. Olha. Mas isso dá até para explicar, né? A diferença da gripe para o resfriado, né? A gripe, você não tem disposição. Você perde a sua disposição, perde o apetite, perde a vontade de ingerir líquidos e alimentos, né? Geralmente há um quadro febril associado, né? As temperaturas costumam oscilar de 38, 38,5, às vezes até 39 graus. E há os sintomas relacionados a resfriado também associados, né? Como congestão, coriza, tosse geralmente seca, espirros e a congestão, né? Já no resfriado, apenas esses últimos sintomas, né? Então a pessoa não perde a disposição, não perde apetite, geralmente não há febre. Há aquele incômodo, sim, de toda hora ter que ficar suando o nariz, a congestão, a coriza, a tosse, né? Os sintomas do resfriado. Então a pessoa se alimenta e se hidrata normalmente, né? Claro que quando há o estado gripal, muitas vezes há necessidade de uma avaliação médica, né? Em algumas situações, internação. A gente sabe que a gripe mata, de fato, né? A alimentação é tão grande. E principalmente nos polos, né? A terceira idade na primeira infância, né? Então, é um período crítico para essas situações, né? A gente tende a se fechar, ambientes fechados, a ingesta hídrica diminui, então são todos fatores que favorecem o aparecimento, né? Já a pessoa com resfriado não, vai continuar fazendo tudo normalmente, só vai ter aquele incômodo de ficar andando com papel higiênico para ficar suando o nariz toda hora, né? Mas a pessoa não deixa de fazer as atividades, né? Olha só, quando o senhor fala da gripe, que a gripe mata, eu fico imaginando, porque a pessoa gripada, a defesa está baixa,
além de não comer, não conseguir beber água, enfim, o corpo não absorve nada, né? Sim, é um período crítico. Muitas vezes há necessidade de internação, fazer soro, né, fazer medicações endovenosas, que a ingesta é tão pequena, né, que realmente uma coisa vai desencadeando outra, né? E a gente sabe que a diminuição da ingesta hídrica, a ingesta alimentar não é tão essencial como a ingesta hídrica. A diminuição de ingesta hídrica está associada à diminuição de funcionamento renal, né? Ah, tá. E isso começa a gerar uma série de desequilíbrio no organismo por uma desidratação e insuficiência renal, né? Então, realmente é um período crítico, são doenças graves, a gente não valoriza, né? Então, há necessidade, sim, de fazer a prevenção, né? Exceto, claro, né, pessoas que já têm, por exemplo, reações à vacinação, né? Aquele medo, né? Muita gente tem medo da vacina da gripe, né? Tirando as pessoas que tiveram intolerâncias, né, ou reações graves à vacinação anterior, realmente não são vacinadas novamente. Mas todas as outras pessoas, né, devem sim ser vacinadas para a gripe. Uhum. E o grande problema da gripe, do resfriado, da gripe, mais da gripe, né, é a questão da gente não conseguir se alimentar direito, porque a gente perde o paladar, né, não tem gosto de nada. Exatamente. E muitas vezes realmente não há a ingesta calórica. Uhum. Né? Mas geralmente, né, nos estados gripais, a média é de 2 a 3 dias desses sintomas mais intensos. Né? Depois o organismo vai se reestabelecendo, principalmente se tiver ajuda, né, de uma assistência médica. Deixa eu até aproveitar, a gente tem visto muita gente com aquela tosse intensa, né? E a nossa ouvinte Lúcia, do Parque Santo Antônio, fala assim: olha, doutor, eu tenho uma tosse constante e nunca para essa tosse. E às vezes a gente chama aquela tosse de cachorro, né? Aquela tosse seca, né? Faz parte só do clima, do tempo, doutor? Sim, muitas vezes pode ser só a questão climática, né? Como é aquela outro ouvinte que falou da alergia ao frio, né? Tem bronquites e rinites que são exacerbadas com o frio. Enquanto o frio não vai embora, a tosse persiste. Mas há também a tosse chamada tosse pós-infecciosa. Então teve uma gripe, teve uma pneumonia, teve uma traqueite, uma infecção de via respiratória alta, uma faringite. Resolve-se o problema, mas todo o trato respiratório foi modificado pela virose. Então fica sensível, né, até o organismo se reestabelecer o epitélio, o revestimento respiratório novamente. A gente chama de tosse pós-infecciosa. Então o problema já não existe mais. Mas acontece que tem as consequências daquela faringite, daquele gripe, daquele resfriado. Então até o organismo se reestabelecer novamente vai ficar aquela tosse. Então tosse, que pode levar até 3 semanas, 1 mês de tosse. Né? Tá. Aí sim devemos medicar conforme esses sintomas, né? Então há medicações específicas para esse tipo de tosse pós-infecciosa, né? Se for a tosse, né, relacionada à alergia ou ao frio, aí são outras medicações que devemos administrar. A rinite, ela aparece mais nesse período também, de período mais frio, doutor? Sim, geralmente assim. As doenças respiratórias, elas são exacerbadas com o frio, né? Seja ela bronquite, pneumonias, rinites, né? Lembrando que a rinite é um quadro alérgico relacionado às narinas, então é aquela congestão e coriza persistente, né? E muitas vezes associada a coceira também, né? Coceira no nariz, né? A bronquite ou asma é aquela tosse geralmente seca e o chiado no peito, que pode estar associado com falta de ar, os gatinhos presos, né? Muitas vezes a necessidade daquelas bombinhas, né? As famosas bombinhas para controlar essas crises asmáticas, né? E a pneumonia já é comprometimento de pulmão, né? Comprometimento mais baixo, que principalmente na terceira idade está associado sim a complicações, inclusive em internações. Nem me fala em pneumonia, viu? Eu sei como que é horrível, viu? Pneumonia é terrível, viu? Doutor, é interessante, quando você fala de vacina para gripe, e a gente sempre procura vacinar quando a gente está bem de saúde, porque a vacina é preventiva, né? Exato. A pergunta da nossa ouvinte aqui
dizendo o seguinte, olha, doutor, se estiver resfriado, baixa imunidade, febre, pode tomar a vacina da gripe? Ela diz que está resfriada, mas com imunidade baixa. Ok, sim. O resfriado em si, não. Mas se está num estado gripal e febre associada, aí é bom evitar, tá? Esse período, né? Depois que passou a gripe, aquela indisposição, a febre, está voltando a se alimentar, está voltando a hidratar, aí podemos sim autorizar a realização da vacina. Mas no período crítico, né, com febre, indisposição, baixa ingesta, aí realmente não é recomendado nessa circunstância apenas. Né? Mas o resfriado em si não há contraindicação à vacinação. Porque a vacina é um vírus atenuado, um vírus atenuado, o medo, né, que muita gente tem está associado ao período em que é administrado, né? O ideal é sermos vacinados em março, né? Esse é o período ideal. Muitas vezes a gente vacina já no final de abril, começo de maio, né? O período em que o vírus já está circulando. Então, às vezes há uma confusão, né? Será que eu peguei resfriado, peguei uma gripe por causa da vacina ou porque o vírus já estava circulando e aí aconteceu isso, né? Então, se a vacina fosse administrada realmente em março, esse índice seria muito menor e a aderência da população também seria muito maior, porque ainda não está circulando. Perfeito. Doutor Celso, vamos falar um pouquinho sobre o frio, né? A gente quer ficar mais em casa, quer ficar com a casa mais fechada. Se você faz caminhada, não vou fazer caminhada porque tá frio, não vou pro teatro porque tá frio. Você quer ficar quase numa caixa de papelão, né? A imobilidade, a ausência de movimentação propicia a gente ficar mais doente ainda? Ficar imóvel? Sim, no sentido, não um efeito direto, né? Não é porque nesse período não vai ter a prática de atividade física que vai diminuir a questão imunitária, né? A imunização. Eu acho que poderíamos explicar no sentido de que a gente vai ficar mais num ambiente fechado, né? No ambiente fechado a gente facilita realmente a circulação do vírus, né? Mas não que a diminuição da atividade física nesse período esteja em uma associação direta com as gripes e resfriados, né? Nesse sentido, não. Mas sim no sentido de ficar em ambientes fechados. Isso não é interessante. Então, claro que à noite, os dias mais frios, você fica realmente mais fechado. Caso contrário, tem que deixar um ambiente ventilado. O ambiente tem que estar ventilado. Né? E receber a luz solar, né? Isso é básico, né? Então deixa eu dar uma provocada no doutor Celso. A casa sai cedo, casa fechada o dia inteiro, chega em casa à tarde, nesse período todo. Chega em casa, abre um pouquinho a janela, ou porque tá frio vai ficar tudo fechado? Como é que a gente se procede nisso, doutor? O ideal é realmente deixar aberto, né? Sai de manhã, mas deixa o ambiente aberto, né? Deixa o ambiente ventilado. Isso é importante realmente, né? Esse cuidado com o ambiente que frequentamos também, né? A mesma coisa nos ambientes, né, de trabalho, né? Vai ficar no ambiente fechado, né? Mas aí tem que realmente ter outros recursos, né? Por exemplo, vai ficar em ambiente de ar-condicionado, né? Limpeza do filtro, né? A limpeza do ar-condicionado. A gente sabe que a circulação do vírus favorece um ar-condicionado ruim, né? A Paula está pedindo aqui para o Dr. Celso Guido falar um pouco mais sobre a vitamina D. O senhor falou, en passant, em relação aí da terceira idade fortalecer aí a vitamina D. Ela gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais da vitamina D, da importância da vitamina D. Se a gente for depender, né, da ingesta alimentar da vitamina D, a gente está praticamente fadado a zerar a nossa vitamina D, né? Geralmente temos a vitamina D nas fontes proteicas relacionadas a peixe, né? Peixe, né, de modo geral, e ovos. Mas a quantidade é tão grande, né, que deveríamos ingerir em torno de 350 a 500 gramas, gramas de peixe ao dia, né? Em torno de 18 ovos também ao dia. Então é muito difícil a gente conseguir a vitamina D através de alimentação, né? Através das vitaminas de modo geral, né?
Então, a exposição solar é realmente a principal fonte dessa vitamina D, né? E a falta da vitamina D está associado não só à parte óssea e muscular, né? Geralmente a gente pensa a vitamina D como sendo uma coisa importante para os músculos e para os ossos. Mas não, ela tem funções hormonais, ela atua em todos os aspectos. Imunidade, memória, concentração, né? Ritmo intestinal, ela atua no organismo inteiro, né? Então é uma vitamina essencial, né? Agora, nos últimos 5 anos, né, todo mundo já sabe da importância, mas até então, né, era uma deficiência muito comum e pouco, digamos assim, observada pela maioria dos médicos, né? Mas hoje eu acho que já está, digamos assim, todo mundo atualizado nesse sentido. Dificilmente a gente vai ter alguém que não esteja ingerindo ou recebendo a luz solar para a reposição da vitamina D. Olha que informação, né? É verdade, há pouco tempo atrás se falava de vitamina D como se fosse a vitamina A, B, C, né? Então a vitamina D, ela atua em todo o nosso organismo, ou seja, ela joga em todas as posições. Ela joga em todas as posições, exatamente. Não é só exclusivo de músculo e de ossos, né? Da osteoporose, né? Que antigamente eu fazia isso, né? Todo mundo tomava isso, a vitamina, para evitar a osteoporose. Isso foi descoberto recentemente, né? Recentemente, nos últimos 5 anos, principalmente. Olha só, é verdade. A gente falava, tomar sol para evitar a osteoporose, né? Para enrijecer os ossos, a vitamina D para calibrar os ossos. Mas então se descobriu que ela é muito mais importante. Ela é muito mais importante do que se sabia, né? Então, acho que isso, nesse sentido, acho que está todo mundo já, digamos assim, antenado, né? Com certeza, então. Hoje falando sobre cuidados no inverno, com o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, médico geriatra, participando conosco aqui no programa Falando de Vida. E, aliás, doutor, nesse período, né, a gente sente mais dor no corpo? Por quê? Exatamente, Doni. Isso é bem nítido, né, no consultório e pronto-socorro, né? A exacerbação às dores é muito importante nesse período. Então, principalmente quem tem artrose, osteoporose, né, alguma doença reumatológica, algum reumatismo, as dores no frio, é nítido a diferença entre o período quente e o período frio. Então a necessidade de medicações também aumenta nesse sentido, né? E já fazendo um paralelo também, aumentando dor, a gente geralmente aumenta a pressão. E a pressão também é um outro fator associado ao frio, né? No frio, os vasos, eles diminuem o calibre. E com isso a pressão também aumenta, né? Então, junta os períodos de dor e junta as exacerbações de pressão, isso favorece também as crises de pressão alta, né? As crises pressóricas, né? As urgências e emergências hipertensivas. Tanto que já se sabe também há algum tempo, né, que no período de inverno aumenta a chance dos infarto agudo do miocárdio, né, um infarto no coração, e a ocorrência também das isquemias cerebrais, né, os AVCs, os derrames, associado também ao período do frio. Participação por telefone, vamos até o Paraíso. Oi, Hélio, boa tarde. Alô, boa tarde, quem fala? Alô? Alô, boa tarde. Perdemos o contato aqui no programa Falando de Vida. Deixa eu só registrar aqui então. Olha só, o doutor Celso falou sobre a questão aí de que aumenta a pressão e a gente tem uma sensação. Então não é sensação que eu tô com mais dor no corpo. Realmente eu tô sentindo dor. Está sentindo mais dor. Tô sentindo. Tá. Contato estabelecido, Buim? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? É a Conceição. Oi, Conceição, tudo bem? Tudo? Então tá bom, pode perguntar ao doutor. Então, o doutor está falando sobre pressão, né, que altera no frio. Isso. A minha altera no frio. Mas eu queria saber dele, essas propagandas que faz na televisão, Calcitran, B3, se tem problema a gente tomar por conta da gente. Ok. Tá bom, obrigado, Conceição. Obrigada a vocês. Doutor Celso aí. Realmente a pressão aumenta, é uma coisa comum, claro que não é com todos, né? Mas é uma coisa que a gente vê com frequência. E se há uma mudança significativa dos níveis anteriores, há necessidade muitas vezes de
aumentar as medicações, ou a dosagem, ou aumentar o número de medicação nesse período especificamente. Então, a gente só vai conseguir fazer isso medindo a pressão, né? Não dá pra gente esperar ter dor na nuca, zonzeira, dor de cabeça, nem nada. A gente tem que medir, né? É o único jeito. Não tem achômetro, né? Exato. Lembrando que a pessoa pode estar com 20/10, pode não estar sentindo nada, né? A maioria das hipertensões são assintomáticas, não tem qualquer manifestação clínica, não tem sintoma nenhum. Então é só medindo pra gente saber, né? E em relação ao calcitran ou qualquer outra composição aí relacionada a cálcio, não é porque a gente entrou no período, né, de alterações hormonais, né, como menopausa, andropausa, que vai precisar usar cálcio. Tem pessoas que precisam e tem pessoas que não. Então, usar por conta, né, cálcio ou qualquer outra vitamina realmente não é recomendado, né? Mas todo mundo usa cálcio, usa vitamina D. Pode ser que sim, mas cada caso é um caso. E a gente sabe que o excesso, né, de vitaminas, né, inclusive de cálcio, está associado a calcificações arteriais, né, a calcificação de vasos sanguíneos, aumento da chance de infarto, aumento da chance de derrame, calcificações renais, né, dentre elas formação de cálculo renal. Então é uma coisa importante, mas cada caso deve ser analisado isoladamente, né? Então não deve ser usado por conta. Ok. Participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? É a Cida aqui do Avareia. Oi, Cida, pois não? Eu queria falar com o doutor o seguinte. Eu tenho todos esses males que ele está falando aí. Eu perdi um pouquinho da fala, não desvio aqui a atenção. Eu estou tomando Decacal 2, que foi um médico geriatra que me indicou. E mais Adera D3, uma vez por semana. Eu queria saber se tem quantos medicamentos para mim, porque eu sinto muita dor. Você tem alguma questão específica, ou Cida? Não entendi. Qual que é o teu problema específico? É artrose e artrite na coluna e nos pés e nos joelhos. Tá bom então. Obrigado, viu? Pois não. Doutor Celso? Eu não entendi o nome da medicação, mas esse aqui uma das que ela toma é o Adera, né? Que é a vitamina D, né? O outro talvez seja alguma formulação com cálcio, né? Mas assim, essas medicações servem para tratar a questão... Na linha, ela tá na linha? Pois não, Cida, você pode repetir o medicamento, por favor? Decacal e o Adera D3. Decacal e Adera. Decacal? Ok. Essa composição eu não conheço. Mas pelo nome deve estar associado ao cálcio. Essas são medicações para atuar no componente ósseo, né? Não atua no componente de dor, né? Então, se há um comprometimento relacionado à dor, principalmente agora nesse período de inverno, há necessidade de fazer uso de medicações analgésicas, né? Em algumas situações, a dor é tão crítica que há necessidade de fazer uso de anti-inflamatório. Ainda que na terceira idade a gente tente segurar ao máximo o uso de anti-inflamatórios. E um dos motivos é por a exacerbação de pressão, né? A gente sabe que o efeito de anti-inflamatório, remédio de pressão, não dá certo. Corta totalmente o efeito de remédio de pressão. É um outro fator para subir pressão, né? O uso de anti-inflamatórios. Mas em situações extremas, né, em que a dor, o frio exacerba muito a dor articular, artrose ou artrite, né, como da nossa ouvinte Cida, a necessidade de medicações potentes para dor, né? Aí a necessidade de ser revisto isso para ver se há necessidade de acréscimos às medicações. Deixa eu até aproveitar, doutor Celso, em relação a esse período, o inverno começa dia 21 às 7h51, e é um período que eu, pelo menos pelo que eu conheço do brasileiro um pouquinho, né? Acho que deve ser o período que se aumenta o número de automedicação. Que risco nós estamos correndo? Sim. A princípio, não devemos fazer automedicação, né? Muitos médicos, eles já deixam, né, as orientações por escrito de acordo com os sintomas. Se tiver resfriado, você toma tal medicação. E as medicações que não podem ser usadas. Não pode usar nessas situações esse tipo de remédio. Vai deixando uma orientação prévia, né?
Agora, se a pessoa já teve uso, né, de medicações anteriores, né, orientações médicas anteriores, os sintomas são muito parecidos com o que ela teve no passado, e a medicação na época realmente foi bem-vinda e teve bons efeitos e não teve efeito colateral, até que nessa situação a gente, digamos assim, libera a automedicação. Mas apenas nessas circunstâncias, né? Já de que pré-orientado, a pessoa já foi pré-orientada ou os sintomas anteriores são iguais a esses que ela está tendo. Então, de certo modo, ela teve uma orientação médica para aquela manifestação, né? Então, não haveria problema de tomar as mesmas medicações que usou da outra vez, né? O que a gente fica preocupado é que se naquela situação realmente é a mesma que teve, né? Às vezes a gente pode não ter isso tão claro, então na dúvida o ideal é ter a avaliação médica. Todas as outras circunstâncias, não, mas a minha vizinha teve sintomas parecidos com o meu e o médico dela passou isso, então eu vou usar. Né? Ou então ir na farmácia, falar para o farmacêutico e ele, baseado nos sintomas, dá a medicação. Isso não são práticas recomendadas, né? Muita gente faz isso é assim, o dia a dia, né, dos farmacêuticos e tudo. Mas a diferença dos farmacêuticos, pode ter até muita experiência, mas eles não sabem como é o funcionamento renal daquela paciente, o funcionamento hepático, eles não sabem quais outros remédios ela está tomando, a interação medicamentosa, qual é o choque de remédio que vai ter com os que ela já está tomando. Então, apesar da prática ser muito comum, é uma prática que realmente é preocupante. A gente já fez um programa com o Dr. Celso aqui sobre a questão de medicamentos e na oportunidade o Dr. Celso até falou que dependendo dos medicamentos, ou seja, um pode anular o outro e pode até aumentar a dose do outro, né? Pode aumentar o efeito. A interação pode ser no sentido negativo, de diminuir o funcionamento do remédio e pode potencializar. O remédio pode ter mais efeito do que era para ter, né? Então isso é muito preocupante, principalmente com remédio de diabetes, né? Oscila muito o diabetes, oscila muito a pressão, né? Então realmente são preocupantes. Perfeitamente. Ok, então, bacana aqui, ok. Doutor Celso Guido, olha, para a gente fechar então, quais são as últimas recomendações para a gente passar aí um inverno tinino? Perfeito. Palavra nova, hein? Que eu Primeiro, né? Evitar os ambientes fechados, né? Não fique em ambiente fechado, né? Deixa o ambiente ventilado, o ambiente ensolarado, né? Vacine-se, tá? A vacina é importante, exceto nas situações que a gente conversou, mas a vacina é preventiva e é importante. Devemos manter a hidratação e a alimentação balanceada, mesmo se não tiver a vontade de tomar água, mesmo se não tiver a vontade de se alimentar, a gente devemos sim forçar isso daí, porque para não ter complicações, né? E tá resfriado, tá gripado, é importante sempre o álcool gel, né? Lavar sempre as mãos, que evitar muito a transmissão, né, no dia a dia para outras pessoas, né? Tá sempre com alquinho, sempre lavando as mãos. Às vezes quando a tosse é exuberante, usar aquelas máscaras, né, para evitar a disseminação também de vírus em ambiente, né? Esses cuidados básicos, né, que realmente faz diferença, principalmente em ambientes onde tem muita gente circulando. Bacana, então. Obrigado pela presença mais uma vez, Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior participando conosco aqui do programa Falando de Vida. E uma ótima semana e um ótimo feriado de Corpus Christi, hein? Obrigado, Doni. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado pela participação. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Voltamos amanhã às 7h30 da manhã com o Jornal da Mensagem, depois Falando de Vida. Amanhã Falando de Vida, nós vamos falar amanhã sobre Corpus Christi, né? O corpo de Cristo. Vamos falar um pouquinho amanhã da instituição da nossa Eucaristia. Amanhã no Falando de Vida. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.